Fala Chiquinhos e Chiquinhas, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Vídeo de hoje, aulinha básica de português para a galera do primeiro ano do noturno. Primeiro D, primeiro E, primeiro F. Não temos mais o primeiro G para aula de português. Haja vista que agora o primeiro G já tem uma professora de português para dar essas aulas. Mas por enquanto, as aulas de português do primeiro D, E e F continuam comigo, tá certo? Então a gente vai ter aí as nossas aulas, os nossos conteúdos e as nossas atividades, beleza? Bom, galera, antes da gente começar o vídeo, já queria pedir para vocês já deixarem um likezinho de vocês para dar uma fortalecida no canal, compartilhar sempre os vídeos, não só de português como de inglês, com os seus colegas, né? Porque muita gente ainda não está ciente, não está fazendo as atividades, porque não está se encontrando ainda. Então dá uma compartilhada aí, inclusive com os colegas com quem vocês não estudam, mas com aqueles amigos da rua que você sabe que estudam em outros colégios e que têm eventualmente uma dificuldade em português ou inglês, dá uma compartilhada com eles também, né? Vamos propagar aí o conhecimento, a informação para a galera, beleza? Não se esquece de se inscrever no canal, gente. Eu tô vendo muita gente aí que tá demorando para saber que tem aula porque não está inscrito no canal. Se inscrever e ativar o sininho é importante para a gente poder estar recebendo as notificações de que tem uma aula nova, de que tem um vídeo novo aí pra gente, tá? Não se esquece de fazer isso e também colocar o seu nome e a sua turma nos comentários para que eu possa registrar sua presença, fazer a chamada e tudo mais, beleza? Então, galera do primeiro ano do noturno aí, já pega seu salgadinho fofura, porque hoje a aula de português é bem legal. Hoje a gente vai falar de um assunto polêmico, o debate. Debate como gênero textual. A gente sabe muitas vezes que a gente vai promover um debate na escola e quem nunca passou por isso, né? A gente começa a debater algum tema e um determinado grupo começa a expor uma opinião e o outro grupo começa a gritar no meio e a sua opinião não é a correta, a opinião do outro que é a correta e a gente não aceita a opinião do outro. Como é que vai funcionar isso? A gente precisa entender que o debate é um gênero textual que também tem suas regras, também tem suas normas, na verdade. E para que serve o debate? Bom, primeiro de tudo, o debate ele serve para você apresentar opiniões, argumentos, né? Ele serve para que você possa compartilhar aquilo que você pensa, aquilo que você sabe sobre o tema e você tentar convencer as outras pessoas de que aquela sua opinião, aquele seu ponto de vista, ele é o mais indicado. Não significa que ele é o mais certo, tá? Porque a gente pode ter diferentes pontos de vista para um determinado assunto e esses diferentes pontos de vista são positivos para esse assunto. Né? A gente tem uma discussão muito forte no Brasil hoje sobre o que é direita, o que é esquerda. A esquerda é certa, a direita é certa, as duas são erradas, as duas... Enfim, a gente tem que entender que quem defende a direita tem um posicionamento que, na teoria, ele é embasado em alguma coisa, né? E quem defende a esquerda tem um posicionamento que também, na teoria, ele é embasado em alguma coisa. Antes da gente começar um debate, primeiro a gente tem que ter informação, né? Tem que buscar informação. Buscar informação não significa buscar as melhores informações sobre aquilo que você acha que é o certo. Buscar informação significa você buscar quais são os pontos positivos e os pontos negativos também, para você poder argumentar com clareza e com certeza, né? Às vezes, durante essa busca de informação, a sua opinião muda, né? Então, antes de mais nada, o debate ele serve para que você possa apresentar diferentes pontos de vista, né? Você apresenta o seu ponto de vista, recebe outros pontos de vista, mas sempre com informação. Para a gente não cair naquele erro do tipo, mas o azul é mais bonito do que o amarelo. Mas por quê? Não sei, eu só acho que é. Primeiro de tudo, quando você expressar a sua opinião, nunca diga que você acha, porque achismo não é uma ciência exata, né?
O achar é algo que você criou dentro da sua cabeça, através dos seus sentimentos, dos seus sentidos, e quer exteriorizar isso. Mas será que o que você acha é o fato? Né? Ah, eu acho que aquele cara bate na mulher. Por quê? Porque ela aparece sempre com marcas roxas pelo corpo. Aí você vai, pelo seu achismo, cria todo uma imagem do cara. Na verdade, a mulher dele é uma estabanada. Ela fica se batendo pelos cantos. É uma desastrada. Né? Pode acontecer. Não estou falando que são todos os casos, pelo amor de Deus. É uma suposição. Né? Então, nunca ache alguma coisa. Busque informações, busque conhecer, busque saber. Tá certo? Quando a gente participa de um debate, é importante que a gente enxergue que há diferentes pontos de vista. Né? Porque se houvesse apenas um ponto de vista, não tinha por que debatermos sobre isso. Há diferentes pontos de vista. Por exemplo, esse lance da direita e da esquerda. Né? Nós temos aí posicionamentos políticos diferentes e que, infelizmente, nós não respeitamos a opinião do outro, porque o outro segue um lado ou outro. Nós temos que respeitar essa opinião, né? É importantíssimo. Então, outro ponto importante, respeitar as diferentes opiniões. Não é porque você acredita em uma e tem um conhecimento sobre aquele que você não possa respeitar a opinião do outro. Né? Não significa também que você deva aceitar a opinião do outro. Então se eu não posso desrespeitar, eu tenho que aceitar tudo que o cara fala. Não, para isso serve o debate. Para você expor os fatos, argumentar, né? E as pessoas participantes desse debate e quem estiver assistindo esse debate tirar as suas conclusões, né? Ou seja, o debate ele não objetiva uma tomada de decisões. A ideia não é participar de um debate para que seja tomada a decisão. Olha, então batemos o martelo de que direita é correta, esquerda é errado, esquerda é correta, direita é errado. Não é isso. É para que se exponha os argumentos e os fatos e a partir daí as pessoas, você conseguir influenciar as pessoas ou ser influenciado por outras. Lembre-se, quando nós vamos a debates, nós vamos debater alguma coisa, nós temos que ter a mente aberta para que recebamos essa informação sem preconceitos e entendamos que talvez o posicionamento do outro seja melhor para você do que aquele que você acreditava antes do debate, tá certo? Então, o debate objetiva apresentar diferentes pontos de vista a fim de influenciar ou ser influenciado. Isso é importantíssimo a gente falar. É importante que no debate haja a presença de um mediador. Tá? O que esse mediador vai fazer? Ele vai controlar ali as eventuais situações, caso seja necessário. Às vezes a gente tem um debate muito acalorado sobre temas polêmicos, então há necessidade de uma pessoa para intermediar isso, dizer, controlar a vez de quem vai falar. Olha, sua vez é essa, agora você espera que agora é a vez do outro. É importante que haja isso, né? O mediador ele tem que controlar esse tempo de fala, né? Não é porque tem um mediador, mas eu posso falar à vontade e o outro vai falar pouquinho. Vamos controlar para que todo mundo possa expor o seu ponto de vista dentro de um tempo delimitado para que seja justo. O mediador vai trazer essa justiça no compartilhamento das informações, né? E ele vai interferir e até questionar quando necessário, né? Ele pode sim interferir no debate quando você perceber que está muito acalorado e até que fazer novos questionamentos, né? Complementar questões. Isso é importante também. O mediador tem essa função, né? É muito interessante quando você tem um debate com o mediador, porque senão pode acabar virando, sei lá, uma bagunça, né? O debate ele serve para que você possa expor as suas ideias livremente. É importante ressaltar que não pode haver uma censura. Olha, nós vamos debater sobre sexualidade. Então a gente não pode ter uma censura de que, olha, vamos debater sobre sexualidade, mas não vamos falar sobre homossexualidade. Vamos debater sobre sexualidade, mas não vamos falar sobre... Bom, enfim,
diversos assuntos que envolvem a sexualidade, porque é um tema que abrange todas as áreas da vida do ser humano. Mas não podemos ter isso, temos que, com conhecimento, expor todas as nossas ideias, sabendo que o outro também vai expor as suas ideias e vamos respeitar a ideia dele para que ele possa respeitar a nossa. E a partir daí a gente voltar a todos os tópicos que a gente já falou. O respeito, a não tomada de decisões, as diferentes opiniões, a influenciar ou ser influenciado. Tá certo? Bom, o que é importante, que a gente sempre percebe que tem essa dificuldade nesse ímpeto juvenil aí da galera na escola? Você tem que aprender a ouvir. Saber ouvir a opinião do outro, mesmo que ela seja oposta à sua. Mesmo que o seu colega ou a pessoa que tem uma opinião divergente esteja falando uma groselha gigantesca, você tem que saber ouvir. Ouça com atenção. Se tem uma coisa que eu aprendi no mundo, é que nós nascemos com 2 orelhas e uma boca, para ouvir mais e falar menos. Quando a gente ouve mais, a gente aprende mais. E aí a gente vai poder falar com mais certeza, com mais clareza, com mais exatidão. Então é importante saber ouvir. Ouça, faça o filtro. Será que essa informação que eu estou recebendo é adequada? A partir daí você pode trazer o seu argumento. Agora, se você não ouve, não tem como você argumentar com a outra pessoa, porque muitas vezes você tem que entender o que ela quis dizer. Então ouça atentamente, questione, mas questione no momento certo. E aí envolve um outro tópico. Não atropelar a pessoa que está falando. Não falar ao mesmo tempo. Você tem o seu tempo de fala e ela tem o tempo de fala dela. Então, uma estratégia que eu gosto muito é, quando eu vou a palestras, quando eu vou a debates, reuniões ou coisas do gênero, eu gosto de ter um caderninho, né? Um caderninho onde, uma folha que seja, um lápis e uma caneta, onde eu vou anotar tudo. A pessoa está falando sobre determinado tema e eu percebo que eu tenho algum conhecimento daquele tema e ela falou alguma groselha ou me deu alguma dúvida. Eu anoto. Porque pode ser que essa pessoa, enquanto ela continua falando, ela pode sanar essa minha dúvida. Ou ela pode justificar aquilo que eu achava que era uma groselha e não é. Mas se, ao término da fala dessa pessoa, ela não justificou aquilo, não sanou a minha dúvida, aí eu posso questionar, quando ela terminar de falar. Então é importantíssimo. Ouça com atenção, veja se a sua dúvida está sendo sanada ainda naquela fala, ou se você vai precisar questionar, ou você vai precisar contrapor aquele ponto de vista. Então eu gosto muito de anotar. Ter sempre o caderninho na mão, um papelzinho na mão com a caneta ou um lápis, e anotar, a pessoa falou tal ponto, daqui a pouco eu vou perguntar sobre isso aqui. Né? E sempre prestando muita atenção. Tá certo? O gênero textual do debate, ele se baseia muito no texto argumentativo e no texto expositivo. O que é isso? Argumentação e exposição. A argumentação é quando você tenta convencer a pessoa com argumentos, com pontos de vista sobre determinado assunto. E a exposição é quando você traz fatos, você expõe os fatos. Então, por exemplo, eu posso estar num debate sobre violência, né, nas escolas, e eu exponho fatos, trago números, por exemplo, da Secretaria de Educação ou da Secretaria de Segurança, dizendo, olha, acontece isso, tantos por cento são assim, tantos por cento são assado. Eu exponho esses fatos e eu argumento. Por que essas pessoas cometem essa violência? Por que há esse tipo de coisa na escola? E eu trago meu conhecimento para trazer fatos, para trazer argumentos. Dizendo, olha, a gente precisava combater dessa forma, porque dessa forma tem dado certo em outros lugares, acredito que funcione aqui também, porque os nossos alunos têm perfil XYZ, entre outras informações, outros argumentos. Então, no debate, ele tem que ter argumento e exposição de fatos, tá certo? Bom, a gente aqui no Brasil não tem um costume de ter um debate muito sério, né? Na televisão, por exemplo. A gente pode pegar os debates das campanhas eleitorais. Em 1989, a gente começou a ter os primeiros debates eleitorais na televisão.
E a gente teve cenas bizarras assim dos candidatos. Você consegue encontrar esses debates no próprio YouTube, né? A gente não estava acostumado com debate, então começamos a ter cenas bizarras nos debates. Não que hoje não tenhamos, né? Mas era muito cru ainda. Então o brasileiro começou naquele momento e ao longo dos anos vem se adaptando a essa ideia de debate, né? Então o que é importante a gente ressaltar aqui? Que é importante a gente assistir bastante esses debates e ver como eram antigamente esses debates na televisão e como são hoje, fazer um comparativo. Então a atividade de vocês hoje, dessa semana, vai ser procurar um videozinho desses debates de 89, tá? A campanha eleitoral de 89 foi para presidente, foram as primeiras eleições diretas que a gente teve, né, para eleger o presidente do Brasil. E o debate da última eleição, por exemplo, né? Ver quais os candidatos que estavam presentes e aí você faz um comparativo de como era. Não precisa assistir o debate inteiro com 1 hora de duração. Vê ali uns 15, 20 minutinhos de cada um e faz o comparativo. E aí, vocês vão enviar para mim uma redaçãozinha. Vocês vão enviar uma redação com aproximadamente de 20 a 30 linhas, tá? Entre 20 e 30 linhas, nem mais nem menos, beleza? Vocês vão enviar essa redação para mim dizendo como funcionam os debates na escola, na sua sala de aula, ou nos últimos que você teve. Se você não teve esse ano, por conta de tudo que vem acontecendo, no ano passado, nos anos anteriores, como funcionavam, se não funcionavam, por que funcionavam e por que não funcionavam. Conta um pouco da sua experiência nessa redaçãozinha. Essa vai ser a atividade para nota. Importante, galera do primeiro ano, toma muito cuidado com pontuação, toma muito cuidado com acentuação, toma muito cuidado com ortografia, né? Leia seu texto quando você terminar ele, veja se está tudo ok, se as ideias estão ligando uma na outra, se você não está repetindo palavras, se você não está comendo letra. Cuidado com a conjugação de verbo, pelo amor de nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Então toma muito cuidado com a conjugação de verbo. Verbo no infinitivo tem R no final, não é porque você vai escrever, você vai escrever, né? Você não vai andar, você vai andar. Então toma muito cuidado com isso. Você vai mandar para mim no e-mail olho na questão, sem o tio, pelo amor de Deus, olho na questão, @gmail.com. Olho na questão, @gmail.com, sem o tio. No assunto, presta atenção, você vai colocar debate, teu nome e a tua turma. E a redação você põe no corpo do e-mail, não manda arquivo anexo, não manda foto de caderno, tá bom? Põe no corpo do e-mail. Boa tarde, bom dia, boa noite, professor Fábio. Segue minha redação sobre o debate. Põe essa redação e o tema em cima. Debate, o assunto, né? Debate, seu nome e a sua turma. Primeiro D, primeiro E, primeiro F. Beleza? Envia para mim o quanto antes, ainda essa semana, para que eu já possa começar a fazer as devidas correções e a gente ir pegando os pontos que precisam de melhoria e vendo que vocês já têm de conhecimento, tá certo? Galera, o que eu tinha que passar para vocês é isso, não vou me estender muito mais. Queria agradecer muito a atenção de vocês. Lembrando, se você gostou dessa aula no formato diferente, sem a lousa, com mais um bate-papo, deixa seu likezinho. Se você não gostou, deixa nos comentários o motivo de você não ter gostado, o que você gostaria que a gente fizesse, de que forma, dá uma sugestão lá. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativando o sininho aí, né, para receber as notificações. Põe seu nome no comentário com a sua turma e, pelo amor de Deus, compartilhe esse vídeo com todo mundo para a gente poder ter cada vez mais informações aí para a galera, tá certo? Pessoal, lembrando que se quiser falar comigo, tem alguma informação que você queira saber, alguma dúvida, entre em contato comigo lá pelo direct do Instagram, no @olho na questão, tá certo? Galera do primeiro ano, muito obrigado pela atenção de vocês e é nóis que tá. Um abraço!